Momentos capturados em vídeo que deixaram cientistas perplexos e espectadores sem palavras. De anéis de fumaça misteriosos a criaturas submarinas bizarras, esses encontros inacreditáveis foram todos registrados nas Filipinas e além. Prepare-se enquanto mergulhamos no estranho, no aterrorizante e no completamente inexplicável. Número 1. A criatura gelatinosa que sangrava roxo. Nas tranquilas praias de Panglao, em Bohol, algo absolutamente bizarro apareceu. E não era uma água-viva comum ou um pedaço de alga. Moradores locais encontraram uma criatura pegajosa e gelatinosa que exalava estranheza. E algo mais. Quando perturbada, essa massa esponjosa liberava um líquido que parecia ter saído de um conto de fadas, tons vibrantes de roxo e rosa, espessos o suficiente para colorir a água ao redor. Mas isso não foi um caso isolado. A praia estava repleta delas. Uma criatura corajosa até tentou fugir, revelando pequenas protuberâncias semelhantes a membros, pernas, braços, talvez um bebê polvo alienígena, quem sabe. Especialistas marinhos especularam que essas criaturas poderiam ser pepinos do mar juvenis, nudibranquios, ou até mesmo espécies desconhecidas de invertebrados planctônicos. A substância colorida, possivelmente um mecanismo de defesa química, lembra como as lebres do mar liberam tinta para escapar do perigo. Seja o que for, elas deixaram mais do que água do mar tingida. Elas nos deixaram imaginando que outras esquisitices o oceano esconde logo além da vista. Uma coisa é certa, a praia ficou muito mais estranha naquele dia. Número 2. A bolha que revidou. Você está nas profundezas das selvas das Filipinas em uma ousada missão para capturar uma lendária mega-serpente. E então, bam, algo ainda mais estranho aparece. Não é uma cobra, nem um peixe, nem nada parecido. Flutuando na lama, como um balão inchado de outro mundo, estava essa estranha bolha borbulhante. Naturalmente, a equipe pensou que seria um almoço digno de recordes. Em vez disso, transformou-se em um pesadelo aquático. À medida que se aproximavam, a criatura ressurgiu como um chefe de fase final. Ela se debatia, lutava, fez exploradores experientes questionarem todas as escolhas de vida. Mas finalmente, vitória. Eles a puxaram da água e a verdade veio à tona. Conheça o fantasma Bu. Não é seu criptídeo comum. Esta criatura, supostamente um espírito do caos das águas doces, não era apenas um intruso aleatório no rio. Era um lembrete direto de que a natureza não segue nossas regras. Moradores locais sussurram sobre ela como sendo parte mito, parte monstro, totalmente misteriosa. Seja espírito, besta ou algo intermediário, uma coisa é certa: os pântanos têm segredos, e alguns deles revidam. Número 3. Surpresa no pântano australiano, 8 de agosto de 2017. David White, guia de vida selvagem e detetive de pântano nas horas vagas, estava navegando pelo rio Daintree, no norte de Queensland, quando viu algo. Não era um crocodilo, nem um tronco, nem um truque de luz. Aquilo era real e estranho. Era bulboso, brilhante. Meio que parecia um músculo vivo tentando imitar uma baleia. David capturou em vídeo e compartilhou online, onde a internet previsivelmente enlouqueceu. Era um peixe, um anfíbio, uma criatura pré-histórica do pântano dando um passeio? Espectadores sugeriram de tudo, desde peixes-boi até enguias mutantes. Alguns até sugeriram que poderia respirar tanto na água quanto no ar. Basicamente, a própria celebridade criptídea da Austrália. Cientistas ainda não confirmaram exatamente o que era, mas biólogos marinhos dizem que é possível que estejamos vendo um animal marinho raro em água doce, ou até mesmo uma espécie não descoberta. A região de Daintree é um ponto quente de biodiversidade, afinal. Seja o que for, a criatura desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Apenas mais um lembrete. Se você olhar fixamente para o pântano por tempo suficiente, ele pode piscar de volta. Número 4. O estrangulador do pântano. Quando uma cabra desaparece, as pessoas geralmente culpam uma raposa. Talvez um cachorro grande. Mas nesta vila, Indonésia, o suspeito era algo completamente diferente. Capturado em vídeo, uma monstruosa criatura semelhante a uma cobra deslizou para fora do pântano e foi direto para uma cabra com precisão predatória. Peluda, enorme e horripilante, a criatura avançou por baixo, enrolando seu corpo grosso ao redor da cabra e agarrando seu pescoço como se fosse sério. Sem presas, sem rugido, apenas um aperto silencioso que parecia muito deliberado. Estava se alimentando, sangrando-a, ninguém sabia.
Mas os fazendeiros não estavam dispostos a deixar seu gado virar comida de criptídeo. Armados com paus e pura adrenalina, eles correram, batendo na criatura até que ela deslizou de volta para o pântano como uma piton de pesadelo. Especialistas sugeriram nomes como piton reticulada ou enguia mutante, mas nenhum se encaixava. Era muito peluda, muito inteligente, muito errada. Real ou não, deixou para trás uma cabra, um mistério lamacento e uma vila agora verificando seus pântanos 2 vezes antes do pôr do sol. Número 5. O dispositivo flutuante fantasma. Chame de luz de Loch Ness. Em um vídeo de água turva que fez a internet apertar os olhos, uma figura estranha balançava e se movia pela superfície como se estivesse tramando algo sorrateiro. Sua cabeça aparecia apenas o suficiente para ser notada, depois desaparecia como se a própria câmera não estivesse pronta para respostas. Não nadava em linha reta. Balançava. Derivava como uma criatura fora de sincronia com seu próprio corpo. Alguns juraram que parecia uma lontra encharcada com sérios problemas de coordenação. Outros apostaram que era um pato, meio submerso e tímido diante da câmera. Mas então veio a teoria entediante. Talvez fosse apenas uma boia. Você sabe, aqueles marcadores flutuantes amarrados com cordas debaixo d'água. Sim, não é a explicação mais emocionante. Ainda assim, o movimento não se encaixava no padrão de flutuação no lugar de uma boia comum. Parecia vivo, intencional, talvez confuso, mas não ancorado. Seja o que for, o mistério persiste. Fauna flutuante, farsa ou estranheza honesta? Até obtermos imagens mais claras, este vagante aquático continua sendo um dos enigmas mais borrados na água. Número 6. Sapo sortudo com pernas extras. Este pequeno cara não pulou de um conto de fadas, mas bem que poderia. Em algum lugar nos pântanos, um pescador encontrou um sapo que claramente faltou às aulas de biologia. Tinha 6 pernas. Sim, 6. 2 pernas extras brotando de uma extensão semelhante a uma cauda. Não era apenas bizarro, era estranhamente hipnotizante. Mais estranho ainda, o sapo não usava todas essas pernas como um inseto com esteroides. Não. Ele se apoiava em apenas 3 delas para se mover, como se ainda não tivesse descoberto como coordenar o restante. Como um experimento evolutivo inacabado ainda ajustando os detalhes. Alguns poderiam se assustar e recuar. Mas em muitas culturas, sapos, especialmente os estranhos, são vistos como presságios de boa sorte. Então, o que nosso pescador fez? Levou-o para casa e deu-lhe um aquário digno de um príncipe mutante. Cientistas dizem que membros extras em anfíbios geralmente resultam de mutações ambientais ou interferência parasitária, mas para esse cara foi um prêmio com pernas. Chame de sorte, chame de falha. De qualquer forma, é inesquecível. Número 7. Monstro do lodo à meia-noite. Esqueça histórias de fantasmas, isso é o que pesadelos de pântano são feitos. No fundo de uma floresta indonésia, um grupo de aventureiros noturnos teve mais do que esperava quando algo rastejou para fora da lama. Não era um tronco, não era uma brincadeira. Estava vivo e os observava. Coberto de lodo úmido com cabelos emaranhados e olhos brilhantes, a criatura emergiu como se estivesse esperando no escuro. Então rugiu. Não um grito fofo de animal. Estamos falando de um rugido gutural profundo que ecoa pela espinha. Os amigos congelaram, sem saber se deveriam correr ou falar com ela. O ser se aproximou lentamente, como se tivesse algo a dizer. Mas então escorregou de volta para o pântano com a graça de um fantasma, desaparecendo sob a água negra. As teorias variam de um animal mal identificado a uma lenda local ganhando vida. Mas ninguém conseguiu explicar o Ruggy. Ocorreu um erro ao tentar buscar atualizações online, mas não se preocupe. Já iniciei a reescrita do roteiro conforme suas instruções. Como o texto é bastante extenso, vou te enviar por partes, tópico por tópico, seguindo exatamente a ordem e o comprimento original, com adaptações de linguagem, unidades e estilo. Já entreguei os 7 primeiros tópicos completos, mantendo o mesmo tamanho e riqueza de detalhes. Se estiver tudo certo com essa primeira parte, posso continuar com os próximos agora mesmo. Número 8. O fio que não deveria se mexer. Tudo começou como um passeio tranquilo às margens do Rio Branco, em Basca. Mas para um casal, aquela caminhada pacífica virou cena de um filme de terror entomológico. Ali, sobre a areia branca, algo fino e alongado se contorcia sozinho. E não era linha de pesca soprada pelo vento. O casal filmou a cena. Uma criatura fina como um fio, se debatendo com movimentos que pareciam ter propósito. Não era uma minhoca,
nem uma folha levada pela brisa. Era algo completamente diferente. Quando publicaram o vídeo, os espectadores ficaram em choque. Alguns disseram ser um parasita, outros chutaram uma larva alienígena. Um dos comentários mais curtidos dizia apenas: "Não, não." Apesar da comoção, nenhum biólogo ou especialista marinho apareceu com uma identificação certeira. O movimento, a forma, a maneira como se agitava como um fio de cabelo possuído, tudo só aumentava o mistério. Seria uma espécie conhecida agindo de forma incomum? Um parasita em processo de troca de pele? Ou será que esse casal tropeçou em algo que a ciência ainda não catalogou? Uma coisa é certa: da próxima vez que você vir um fio estranho na areia, talvez seja melhor não tocar. Número 9. Querida, encolheram os alienígenas. Numa cidadezinha da Bolívia chamada Ina, na província de Leás, onde ninguém esperava visitas do espaço, os moradores afirmaram ter visto algo saído direto de uma ficção científica. Pequenos alienígenas humanoides tirando um cochilo ao lado de um pântano. A coisa ficou séria quando surgiu um vídeo mostrando o que parecia ser o cadáver de um alienígena de bolso, deitado ao lado de uma área alagada. A figura tinha pele acinzentada, olhos grandes, corpo pequeno, basicamente o ET clássico, mas em versão miniatura, e bom, sem vida. Os céticos foram rápidos. Disseram que era falso, que parecia um brinquedo ou um boneco tosco largado após uma peça escolar. Mas as testemunhas não recuaram. Para elas, não era borracha e fios. Era real. Essa certeza reacendeu o eterno debate sobre OVNIs e visitantes interplanetários. Nenhum especialista confirmou a autenticidade das imagens, e ninguém assumiu responsabilidade por uma possível brincadeira. Então temos duas opções. Ou estamos diante de uma pegadinha bem elaborada, ou o primeiro contato com extraterrestres envolveu criaturas pequenas demais para andarem na montanha russa. De um jeito ou de outro, esse mistério segue sem resposta. Número 10. A serpente do esgoto dimensional. Esgotos já são nojentos por natureza, todo mundo sabe disso. Mas em 2017, trabalhadores de saneamento no Cazaquistão encontraram algo que fez entupimentos parecerem brincadeira de criança. Enquanto inspecionavam o sistema de esgoto de uma residência, notaram algo se mexendo, e não era pequeno. No vídeo dá para ver os funcionários lançando uma corda no lodo e puxando algo enorme com aparência de cobra, misterioso e, sem dúvidas, real. O corpo da criatura era comprido e grosso, se contorcendo como se tivesse saído de um filme de ficção científica. As teorias online surgiram imediatamente. Enguia mutante? Réptil desconhecido? Uma hipótese mais empolgada sugeriu que fosse um titanoboa, a mega serpente pré-histórica que dominava os pântanos há mais de 60 milhões de anos. Especialistas, claro, descartaram a ideia jurássica, mas o vídeo levantou muitas sobrancelhas. Seja lá o que for, tinha porte, se arrastava como um réptil, e definitivamente não tinha nada que estar morando em um esgoto residencial. Fica a dica, talvez seja melhor dar uma conferida extra nos canos do banheiro. Às vezes os monstros mais estranhos não estão escondidos nas florestas, mas bem debaixo do seu chão. Número 11. Monstro do rio ou chupacabra? Numa pacata cidade do Paraguai, algo sinistro veio à tona, literalmente. Moradores encontraram um corpo boiando, encharcado, que lembrava mais uma criatura apocalíptica do que um animal comum. O corpo, inchado e meio decomposto, tinha formato vagamente humano, mas com traços animalescos. Naturalmente, os moradores gritaram: "Chupacabra!", a lendária criatura vampiresca do folclore latino-americano conhecida por sugar o sangue de animais e desaparecer antes do amanhecer. E esta, bem, parecia se encaixar no perfil. Equipes forenses foram mais cautelosas. Acreditam que a criatura era provavelmente um primata, talvez um macaco, cujos traços foram distorcidos por dias de exposição à água e inchaço. Ainda nojento, mas menos sobrenatural. Só que tentar convencer os moradores disso foi em vão. Entrevistas com residentes mostraram que ninguém engoliu a explicação científica. Para eles, aquilo era um sinal, um aviso, talvez até um encontro com o verdadeiro chupacabra. Se era um macaco morto, uma espécie desconhecida, ou o resto de um mito, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é indiscutível: nada agita uma comunidade como um corpo que ninguém consegue explicar. Número 12. A bola de pelos dos pesadelos. À primeira vista, parecia que alguém tinha jogado uma peruca velha no meio da mata. Um tufo peludo e estranho, só isso. Nada demais, certo?
Errado. Quando um sujeito curioso se abaixou para dar uma olhada melhor no amontoado de pelos, ele se mexeu. E não foi um simples espasmo. Foi um verdadeiro movimento ondulante. A tal peruca não era feita de fios, era um enxame. Um grupo extremamente compacto de criaturas de pernas longas, conhecidas como opiliões, também chamados de aranhas-pernas de pai, mas que na verdade nem são aranhas. Curiosidade interessante. Os opiliões são aracnídeos inofensivos que, às vezes, se aglomeram em grandes quantidades como estratégia de defesa. Para predadores, parecem um único monstro cabeludo e bizarro. Para nós, parecem um acessório de terror vivo. No momento em que o homem encostou no tufo, centenas de pernas começaram a se mover em perfeita sincronia, espalhando-se em todas as direções como se tivessem ensaiado aquilo por semanas, e assim, um simples mistério peludo virou um espetáculo de acrobacia aracnídea. Eles não mordem, não picam, e com certeza não vão invadir seus sonhos. Mas sabem muito bem como pregar um susto digno de cinema. A natureza, parte maravilhosa, parte trauma leve. Número 13. A cabra que anda para trás. Esqueça o pé grande. Essa criatura aqui desfila pelo folclore com estilo próprio, de ré. 2 homens nas Filipinas afirmaram ter filmado o lendário Sigbin, uma criatura mítica que, segundo as histórias, persegue os ímpios e arrasta suas almas direto para o inferno. De acordo com o mito, o Sigbin se parece com uma cabra, mas mais esquisita, sem chifres, com orelhas enormes, parecidas com as de um morcego, e, o mais bizarro, ele não anda como qualquer ser vivo. Caminha de costas, com a cabeça pendurada entre as patas traseiras. Elegante? Nem um pouco. Assustador? Com certeza. O vídeo viralizou nas redes sociais, especialmente entre os filipinos que cresceram ouvindo histórias de terror sobre essa criatura que suga almas. Críticos, no entanto, apontaram problemas. Câmera tremendo demais, ângulos convenientes demais. Os céticos logo disseram que se tratava de mais uma farsa no quintal. Já os crentes retrucaram que o Sigbin só aparece para quem realmente merece vê-lo. O que, convenhamos, não ajuda ninguém a dormir mais tranquilo. Se é uma encenação amaldiçoada ou uma lenda que saiu do papel, uma coisa é certa. O Sigbin não veio para ser fofo, ele veio para cobrar. Número 14. O demônio do asfalto na Moldávia. Uma estrada tranquila na Moldávia virou cena de pesadelo quando um motorista viu algo parado no meio do asfalto. Era uma criatura inteiramente preta, imóvel e de arrepiar. Naturalmente, o motorista fez o que qualquer pessoa moderna faria. Filmou, mantendo distância segura, claro. Mesmo com o zoom do celular, a coisa parecia demoníaca. De verdade. Tinha algo que pareciam chifres, corpo curvado e aquela vibe de criatura saída direto do trailer de um filme de terror. A internet explodiu. Uns disseram que era um demônio, outros achavam que era um criptídeo. E teve até quem sugerisse uma festa à fantasia que deu muito errado. Alguns mais realistas disseram que podia ser um animal comum. Uma cabra preta, um cachorro, talvez até um javali tirando uma soneca. Mas o silêncio absoluto da criatura e os tais chifres mantiveram o mito vivo. Sem nenhum pronunciamento oficial e sem ninguém se apresentando para dizer "foi pegadinha", a criatura se tornou mais um item na lista crescente de coisas estranhas vistas em estradas à noite. Lição do dia: mantenha os olhos na estrada e as janelas fechadas. Número 15. A Rainha Serpente de Bohol. Ela não sibilava, ela governava. Conheça Prone, não uma Piton qualquer, mas a soberana superdimensionada de Bohol, nas Filipinas. Quando foi encontrada pela primeira vez, em 1996, Prone era apenas uma cobrinha magrela com pouco mais de 1,5 metro de comprimento e cerca de 5 quilos. Fofa, né? Avance alguns anos e... bum! Ela virou uma lenda viva. Com quase 7 metros de comprimento e pesando cerca de 280 quilos, Prone deixou de ser apenas uma cobra para virar símbolo regional. Os moradores a adoravam. Turistas vinham de longe. Seus cuidadores a tratavam como uma verdadeira majestade. Ajudavam nas trocas de pele gigantescas e admiravam as mudanças de cor do seu corpo, de tons terrosos escuros até um dourado reluzente digno de pôr do sol reptiliano. E sua dieta? No início, só os melhores frangos, mas com o tempo passou a preferir porcos e até cabras. Um detalhe curioso, ela tinha paladar refinado e só aceitava porcos brancos e limpinhos. Infelizmente, Prone faleceu em 2013, aos 17 anos de idade.
mas deixou muito mais do que pele descartada. Deixou um legado. Até hoje, Bohol não a lembra apenas como uma serpente, mas como uma rainha de escamas. Número 16. O céu desenhou um círculo num dia ensolarado nas Filipinas. O céu resolveu se exibir. Nada de fogos de artifício ou efeitos especiais. Apenas um enorme anel preto pairando sobre os telhados. E não, isso não era um daqueles padrões climáticos que sua avó conhece. Os moradores congelaram no meio do caminho, celulares em punho, e num piscar de olhos a internet ganhou mais um mistério para dissecar. Esse não era um círculo preguiçoso de fumaça. Parecia consciente. O anel girava e crescia, puxando o ar para cima como se estivesse sugando o próprio céu. E então, puf, desapareceu. Sem explosão, sem aviso. Apenas um anel fantasma nas nuvens. Cientistas dizem que provavelmente era um anel de vórtice causado por uma liberação repentina de gás. Algo como explosões em transformadores, acidentes industriais ou falhas em equipamentos pirotécnicos. Mas, mesmo com a ciência tentando botar os pés no chão, o espetáculo parecia de outro mundo. Aparições como essa já aconteceram antes, de Singapura ao meio oeste dos Estados Unidos, e sempre causam o mesmo efeito, mistura de fascínio com desconfiança. Portal alienígena? Falha dimensional? Não, apenas a ciência fazendo sua dancinha estranha no céu e, de quebra, roubando a cena. Número 17. Quando o oceano espirrou sardinhas 7 de janeiro de 2024. A praia de Tonoto, nas Filipinas, parecia ter sido atingida por uma bomba de glitter prateado. Milhões de sardinhas, sim, milhões, surgiram misteriosamente na areia durante a madrugada. E não foi só estranho, foi espetacular. A praia brilhava como uma pista de dança iluminada, e os moradores correram para filmar tudo antes que o cheiro estragasse a magia. As teorias surgiram com a força da maré, predadores, queda brusca de temperatura, falta de oxigênio, mas os biólogos marinhos apontaram para um fenômeno chamado ressurgência, quando águas profundas, ricas em nutrientes, sobem até a superfície e atraem peixes como um banquete grátis. Ainda assim, isso não impediu que as pessoas fizessem outra conexão. O terremoto que atingiu a região 2 dias depois. Um abalo sísmico de magnitude 6,7 próximo ao mar de Cabe. Déjà vu total. O Japão viveu um evento quase idêntico não muito tempo antes, com mais de 1.000 toneladas de sardinhas encalhadas na costa de Hakodate. Coincidência ou sinal do oceano? Ninguém sabe ao certo. Mas se o mar quiser dar outra festa de sardinhas, que tal avisar com antecedência? De preferência sem cheiro e com menos energia de fim do mundo. Número 18. A baleia que perdeu o rumo 3 de julho de 2022. Dima Salang, Masbate. O oceano trouxe uma visitante inesperada. Uma cachalote fêmea gigante, com cerca de 10 metros de comprimento, encalhou e lutava para sobreviver nas águas rasas. A princípio, todos ficaram empolgados. Afinal, com que frequência se vê uma gigante do mar a poucos metros da praia? Mas a alegria logo virou angústia. A baleia, claramente em sofrimento, se debatia confusa. Alguns curiosos, sem noção do perigo, chegaram muito perto. Um deles até tentou subir nas costas do animal. Pois é, equipes de resgate e moradores correram para ajudar, jogando água sobre sua pele para mantê-la úmida e tentando guiá-la de volta ao mar. Mas a baleia não conseguiu encontrar o caminho. Apesar de todos os esforços, acabou não resistindo. Estava exausta e desorientada demais para continuar. Encalhes de baleias podem ocorrer por diversos motivos. Doenças, confusão, interferência de sonares. No caso das cachalotes, que costumam mergulhar a grandes profundidades, o risco de acabarem em águas rasas é ainda maior. A perda foi trágica, mas a presença dela ali serviu como um lembrete poderoso de como a natureza pode passar da majestade à fragilidade em questão de segundos. Número 19. O verme que o tempo esqueceu. O drama rolou pesado em 2011, quando um grupo de trabalhadores encontrou algo que parecia saído diretamente de um filme de ficção científica. Deslizando sobre o concreto molhado estavam vermes, mas não aqueles comuns de jardim. Esses eram verdadeiros blocos de carne viva, grossos, pulsantes, com bocas que pareciam capazes de devorar seu antebraço sem cerimônia. Naturalmente alguém gravou e, bum, o vídeo viralizou. As criaturas foram coletadas e enviadas para um centro de pesquisa oceânica. E depois disso,
Silêncio. Sem atualizações, sem comunicados à imprensa. Apenas um vídeo arrepiante e uma tonelada de dúvidas. O sumiço das informações só alimentou as teorias: vida alienígena, mutação abissal, espécie marinha desconhecida que veio parar na superfície por causa da atividade portuária. Alguns sugeriram que fosse um tipo de poliqueta gigante, como o Bobbit Worm, mas esses normalmente não aparecem fazendo cosplay de monstro de filme B nos cais. Mais de uma década depois, ninguém sabe o que eram aqueles seres. Mas uma coisa é certa: o mundo ainda não está pronto para apertar a mão deles. Número 20. O mistério do brejo à meia-noite, cena típica de filme found footage. Amigos filmando de madrugada, câmera tremendo, lanternas cortando o escuro. Mas dessa vez, o terror não era roteiro. Era real. Durante uma gravação improvisada no meio de um pântano, a câmera captou algo, rápido. Mas não do tipo, foi um veado? E sim do tipo, o que é isso? Pálido, com duas pernas e movimentos completamente fora do comum, o ser surgiu e sumiu em questão de segundos. Sem rugido, sem respingo, apenas um vulto branco correndo pela vegetação. Rápido demais, estranho demais. O vídeo é curto, mas os arrepios são duradouros. O que quer que fosse movia-se como um humano, mas esquisito. A pele parecia clara, sem brilho, e a criatura parecia determinada a não ser vista. Não demorou para a internet começar a especular. Criptídeo? Alienígena camuflado? Experimento do governo? O ponto mais sinistro é que a criatura parecia ter domínio total da locomoção bípede, como se tivesse evoluído com a gente, mas preferisse o pântano às cidades. Genética? Mutação? Brincadeira de mau gosto? Ninguém sabe. Só se sabe de uma coisa: o pântano vê você muito antes de você ver o que está lá dentro. Número 21. O bezerro com rosto humano. A Argentina pode ter sido palco do nascimento mais bizarro do mundo rural moderno. Em uma fazenda do interior, nasceu um bezerro que, além de orelhas caídas e quatro patas, tinha um rosto que lembrava o de um ser humano. E não era montagem. As imagens se espalharam rapidamente, mostrando o crânio estranho, um nariz minúsculo e uma boca assustadoramente parecida com a nossa. Era como olhar para o Vale da Estranheza, só que com cascos. A internet fez o que sempre faz: surtou, fez memes e elaborou teorias, mas os cientistas vieram com uma explicação mais sóbria. Isso era uma mutação genética. Os especialistas acreditam que mutações assim são causadas por mutagênicos, substâncias como produtos químicos, radiação ou vírus que bagunçam o código genético. E quando os dados genéticos se embaralham de forma errada, o resultado pode ser um animal com aparência completamente fora do comum. Infelizmente, o bezerro não sobreviveu. Morreu poucas horas depois do parto, seu corpo incapaz de sustentar suas deformidades. Foi trágico, mas também provocou conversas globais sobre genética, mutações em rebanhos e até onde a natureza pode ir antes de dar um tilt. Pode anotar. Foi um daqueles momentos em que o mundo parou para olhar, se perguntar e jamais esquecer. Número 22. Leito do rio ou base alienígena. Imagine isso. Um mergulhador em Williamsport, Maryland, explorando um leito de rio, quando se depara com algo que parece um erro de outro planeta. Blobs verdes, gelatinosos e com cara de "estamos só esperando o sinal da nave-mãe". Naturalmente, ele fez o que qualquer pessoa faria. Gravou tudo e batizou o lugar de colônia alienígena. A internet entrou em curto. Fãs de ficção científica piraram, ufólogos analisaram cada pixel. Mas então veio a ciência com seu balde de água fria. Não era uma base extraterrestre, era apenas alga. Isso mesmo, algas comuns fazendo seu trabalho fotossintético. A parte incrível? Essas bolhas surreais se formam quando as algas capturam oxigênio, criando pequenas cápsulas que brilham sob a luz e parecem absolutamente alienígenas. Totalmente natural, totalmente inofensivo. Mas sejamos honestos, se você olhar fixo por tempo suficiente e tocar a trilha sonora de Arquivo X, ainda vai parecer que você descobriu algo de outro mundo. Número 23. O dragão que quase foi. Agora respira fundo, porque esse aqui vai fazer seu coração nerd acelerar. Um biólogo em um laboratório abriu uma caixa de vidro misteriosa e encontrou uma criatura minúscula que parecia um dragão. Sim, um dragão. Nomeado de Draco Shaw, o mini-monstro tinha tudo: garras, asas, cauda espinhosa e um focinho digno das lendas antigas. O vídeo mostrava o embrião morto, enrolado como se tivesse tentado sair do ovo. E falhado. Mas ao lado dele, um segundo ovo.
intacto. A comoção foi imediata. Era falso? Experimento genético? Ou real? Especialistas estão agora analisando os tecidos para tentar identificar a espécie. Alguns acreditam que seja um morcego ou réptil com mutações graves. Outros sussurram sobre clonagem, DNA sintético e projetos secretos de laboratório. Enquanto isso, em cantinhos esperançosos da internet, pessoas já estão construindo casinhas para dragões de estimação. Se for confirmado, pode virar o jogo da ciência moderna. Mas, por enquanto, fica naquele limbo entre mito e realidade. Pequeno, congelado e com uma sombra lendária. Uma coisa é certa, essa história ainda está chocando, e talvez chocando mesmo. Número 24. O Bigfoot fedido da Flórida. Se o pé grande tivesse um primo do sul dos Estados Unidos com um problema sério de desodorante, esse seria o Skunk Ape, o críptido favorito da Flórida. Peludo, misterioso e, segundo relatos, com um cheiro insuportável, essa criatura do pântano tem sido vista perambulando por manguezais e atrapalhando câmeras de trilha há décadas. Mas o momento mais marcante aconteceu em dezembro de 2000. 2 registros fotográficos chegaram pelo correio ao gabinete do xerife da Flórida, sem remetente. Apenas um bilhete de uma mulher que jurava ter tirado as fotos atrás de sua casa. O bicho, enorme, com pelos alaranjados, encarava diretamente a lente como quem sabia que estava prestes a virar manchete. Ela pensou que fosse um orangotango fugitivo. Os caçadores de críptidos pensaram diferente. Entra em cena o criptozoologista Loren Coleman, que rastreou as fotos até um laboratório de revelação em Sarasota, jogando ainda mais lenha na fogueira do mito. Os céticos, claro, disseram que era apenas um animal mal identificado ou uma fantasia de quintal. Já os crentes bateram o pé. Isso é papo clássico de encobrimento. Golpe ou não, o Skunk Ape continua aparecendo, e aparentemente o fedor também. A verdade pode estar escondida em algum pântano abafado da Flórida. Número 25. O primo voador do Batman. Apesar do nome, o lêmure voador não é um lêmure. E pasme, nem voa de verdade. Então o que ele faz? Basicamente, plane como um ninja peludo entre as copas das árvores do Sudeste Asiático, apresentando o Sunda Colugo, também conhecido como Kagwang, um acrobata da natureza que desafia a gravidade usando uma estrutura corporal chamada patágio, uma membrana que se estende do pescoço à cauda e entre os membros. Quando totalmente estendida, essa estrutura vira um verdadeiro traje planador biológico, permitindo que ele deslize por até 100 metros entre uma árvore e outra, sem motor, sem barulho, só estilo e suavidade. Frequentemente comparado ao esquilo voador, com quem nem é parente, o colugo é mestre em viagens furtivas, escapando de predadores enquanto explora sua vizinhança arborizada. Mas não se engane com aquele rostinho fofo. Ele é noturno, grudento e super territorial. Pense nele como o Batman da floresta tropical. Silencioso, incompreendido e mortalmente eficiente. Só que sem o drama de bilionário. De galho em galho, ele vive a melhor vida de tirolesa natural. Não é exatamente um lêmure, não voa de verdade. Mas com certeza é pura habilidade animal disfarçada de personagem dos quadrinhos. Número 26. Confronto no fundo do mar. Durante um mergulho perto das Filipinas, um explorador encontrou algo que não era coral nem peixe-palhaço. Era uma criatura que parecia saída diretamente de um pesadelo. O vídeo a mostra rastejando sobre as 4 patas, mantendo-se nas sombras como se soubesse exatamente como não ser vista. Mas aí a câmera dá zoom, e tudo fica ainda mais esquisito. Por um breve momento, pisque e você perde. O rosto da criatura aparece. E não era nada marinho. Era humanoide. Tipo um duende encharcado fazendo flexões no fundo do oceano. Alguns espectadores apostaram que fosse um girino gigante em metamorfose. Só que aí vem o detalhe. Sapos não curtem água salgada. Aí, de repente, surgem relatos vindos da Nova Zelândia sobre uma criatura semelhante aparecendo morta na costa. Coincidência? Talvez. Mas agora os cientistas estão analisando amostras de DNA dos restos encontrados. Até o momento, nada conclusivo. Se é uma nova criatura do mar, uma ilusão óptica ou o oceano dizendo "vocês não sabem de nada", não dá para dizer. Mas uma coisa é certa. Depois desse vídeo, todo mundo vai pensar 2 vezes antes de entrar descalço no mar. De feras lendárias a fenômenos inexplicáveis, a natureza, e talvez algo além dela,
continua provando que a realidade pode ser tão estranha quanto qualquer ficção. Cada criatura bizarra, cada sombra registrada, cada ruído no brejo ou luz no céu, nos lembra de uma coisa: o mundo ainda guarda segredos. E aí, no que você acredita? Era só ciência mal interpretada? Um monte de coincidências? Ou será que tem algo esperando para ser descoberto? Ou pior, algo que prefere continuar escondido? Conta aí nos comentários o que mais te deixou arrepiado. E da próxima vez que sair por aí, seja no campo, na praia ou no fundo de um rio, fique de olhos abertos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!